Opa! E aí, meus aventureiros? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e eu sou Chorou e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de teste estilo SBS, onde eu vou responder umas perguntinhas bem perguntadas que foram colocadas naquele post que eu fiz na comunidade algum tempinho atrás. Não teve muita pergunta, mas eu já passei o olho bem de leve por algumas delas e eu confesso que agora eu não tô lembrando de todas, então isso aqui é praticamente uma primeira mão mesmo. Desculpa se o áudio estiver meio ruim também, é que agora eu estou gravando longe do meu estúdiozinho feito de pano e placa de ouro, então eu não sei exatamente como é que o áudio final vai ficar, mas eu vou tentar fazer umas melhorias no programa de edição. Ai meu Deus. Tá, bora lá. Começando aqui com o lendário Zelord Brasil. Pergunta de extrema importância. Se a Ozen e o Bondrot participassem do Clube da Luta, qual seria o primeiro a desistir no meio da trocação? Eu ia perguntar sobre Girls Last Tour, porque comecei a ver o anime e amei, mas nem formulei a pergunta. Tá, eu saquei a ideia. Cara... Bom, bora levantar aqui alguns pontos pra poder chegar nessa conclusão, tá? A primeira coisa é que, querendo ou não, o Bondrot, ele é um fugitivo do exterior que veio pra ilha. Inclusive, a gente fica sabendo lá no volume 4, ano 5, que, pelas falas do Hablog, inclusive, que existe uma certa recompensa pela cabeça do Bondrot, e o valor é relativamente alto. Alto o suficiente para poder atrair criminosos do exterior que vêm atrás da recompensa para poder lucrar, só que a maioria deles acaba simplesmente desaparecendo ou então se tornando voluntariamente os Umbrahands. Inclusive, na minha sincera opinião, foi nessa época da vida do tio Bon que ele teve que se esconder, entre aspas, né, ou então se refugiar na cidade de Off, que ele teve contato com a guilda de aventureiros e teve que passar por toda a hierarquia dos apitos. Até porque ele não ia pular no ranking como foi como o caso da Rico, tá ligado? E sem contar que ele é um homem extremamente rico e tem várias relíquias a seu favor, principalmente os Warholic. Bem, agora tem o caso da Ozen, né? Assim, ela tem a cunha dos 1000 homens, que já dá várias vantagens para ela. Além disso, tem aquela participação na expedição de 10 meses para poder se conseguir o One Red Bell, aonde, ao lado da Lisa, ela teve que enfrentar vários invasores ilegais do exterior, né? Então, dá para dizer que ela já possui um certo conhecimento de combate até que bem avançado, por mais que sua idade já esteja bem para frente. Então, nesse X1 contra o Bondroj, eu acho que ela ganharia com um pouco de dificuldade. Até porque o nosso cientista maluco é imortal e tem várias relíquias a seu favor. Agora nós temos a pergunta do Jonathan Ribeiro de Oliveira. Achei o final do mangá de Shoujo Shumatsu bem dark. O que você achou? Elas morrem de fome mesmo? E a pergunta mais importante de todas, nosso guerreirinho, o Reg, é furry? Bom, bora lá. Sobre a pergunta do Shoujo Shumatsu e o final, eu não posso lhe responder ainda porque eu não cheguei lá. Eu ainda tô pegando o mangá. E a pergunta sobre o Reg ser um furry... Furry? Porra? Agora saiu? Obviamente não, né, cara? Não tem como ele ser, ele é um robô, né? Então, não. Agora a gente passa pra perguntinha do corno do Sr. Red. Aliás, cara, como é que você tá, mano? Tem tanto tempo que a gente não se fala, cara. Mas bora lá. Eu queria ser um... Hã? Ah, tá, não é uma pergunta. É tipo aqueles poeminha pequenininho, né? Eu queria ser um cometa, mas um cometa eu não posso ser. Porque um cometa pode cair em qualquer lugar. E eu só quero cair em cima de você. Daniel R. Lima. Pra você, o final de Made Abyss vai ser feliz ou triste? E outra mais importante. Ah não, cara, você não meteu essa. É feijão em cima ou embaixo do arroz? Tá bom, né? Ó, só pra não causar guerra, bora dizer que é feijão de um lado e arroz do outro. Agora, sobre o final de Made Abyss, eu acho que ele pode ser os dois. Feliz para alguns personagens e tristes para outros. Bora tomar aqui como base a Nanashi. A Nanashi, ela se despediu da Mitch lá na primeira temporada, né? E também no volume 3 do mangá. A gente viu o peso emocional que a falta da Mitch causa nela, né? Lá na Vila das Sequelas, com o Belaf criando um clone dela. E basicamente o sonho dela é se reencontrar com a Mitch de alguma maneira. Só que nesse caso,
Eu acho que a narrativa do Akihito iria mudar de um mundo físico para algo mais espiritual, um mundo mais espiritual, mesmo que ele chegasse no fundo do abismo. Então o negócio é, como é que ele iria escrever isso, entende? Agora poderia ser um final feliz, tranquilo para Riko encontrando a sua mãe, Ureg encontrando o seu mestre ou então a sua mestra e resolvendo os problemas que ele tem que resolver, e até a Fapta, né, que está cumprindo a sua promessa com o Reg para poder conhecer mais sobre o mundo que ela não fazia ideia que existia. Tá, agora nós temos a pergunta de Under Maintenance. Caramba, será que eu falei esse nome certo? Espero não ter errado aí. Mas enfim, qual a sua história com Made in Abyss? Como conheceu e qual foi a sua inspiração para fazer o seu canal? Tá, beleza, são 3 perguntas, né? Assim, eu conheci a obra não logo de cara pelo mangá, mas sim pelo anime, que tava saindo o semanal da primeira temporada. E aí eu peguei pra assistir, tipo, não dando trela bola nenhuma pro anime. Tipo, eu achei que ia ser bem besta mesmo. Mas aí veio o episódio 9, veio aquele também da morte da Mitch, né? Quer dizer, a libertação da Mitch, entre aspas. E aquilo ali me mexeu comigo de um jeito que, tipo, sei lá, velho, eu comecei a chorar horrores. Eu lembro que até no dia que eu assisti esse episódio, que a Mitch é morta pelo Reg, eu tava doente. E, tipo, isso mexeu, é sério, mexeu muito, muito comigo. Eu fiquei triste como se eu tivesse perdido um irmão. E aí eu basicamente falei, cara, essa obra é linda, mas ao mesmo tempo é triste e sofrida. E aí depois disso eu resolvi procurar o mangá mesmo e comecei a acompanhar por scans. E se eu não me engano, na época, já tava no início ou no meio do arco de sequelas. Eu não tenho total certeza assim. E aí eu também comecei a entrar em grupos de Facebook e no Reddit para poder teorizar com a galera. Era basicamente isso. Agora em questão de inspiração, eu não vou mentir, eu tenho várias, mas sem sombra de dúvidas, os 3 que eu mais baseio assim para criar conteúdo é a galerinha do Chapéu de Palha, também tem o Kanama HQ do Evandro Fusari e o Genshinzera, aonde eu tento criar os tópicos dos meus vídeos, né, o que eu vou falar, meio que baseado em como é que eles montam os vídeos deles, mesmo que o assunto não seja igual. Eu acho que é basicamente isso. Olha o homem de novo aí, ó. Sr. Red, quero largar o calvão de cria, mas minha mãe não deixa. O que eu digo pra ela, chorou? Meu Deus. Calvão de cria. Cara, você diz a ela que é moda, que é estética, que é uma coisa atual. Uma parada assim, épica, tá ligado? Você fala também que você sente calor na nuca quando o cabelo tá grande. Você implora ela, cara, sei lá. Renato Carvalho. Não, Renato de Carvalho, perdão. Quem foi o mais humano, Bondroj ou Azukia? Pode parecer uma pergunta simples, mas eu considero complexa. Há muitos que defendem tanto um quanto o outro. Tá, bora lá. Na minha opinião, o mais humano foi o Bondroj. Por quê? Ele usou crianças, ele enganou crianças, ele desfigurou crianças, enquanto o Azukia praticamente mentiu para adultos. Então, o nível de diferença aqui é relativamente grande, né? Agora, essa parte que você colocou, há muitos que defendem tanto um quanto o outro, eu acho que na verdade, essas pessoas que você viu defendendo os personagens, na verdade não foi os atos deles dentro da obra, mas sim em como eles são construídos em volta de todo esse ambiente que é o abismo, saca? Tipo, como se fosse pra parecer um vilão do arco. Agora, sobre esse lance de atos de personagens, eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa, né? Porque tem várias pessoas no mundo e cada uma tem a sua forma diferente de pensar. Então, dependendo se você concorda ou não com os atos e os objetivos de cada um dos dois, é o que determina eles como vilão da história ou não. Por exemplo, o Azukian, por mais que ele tivesse aquela aura de profeta, ou então que soubesse das coisas ruins que iriam acontecer, e até mesmo que era o destino deles chegar naquela camada do abismo, eu acho que ele não é bem o vilão do arco da Vila de Sequelas. Porque essa ideia, ela é criada a partir do seu ponto de vista, sabe? E pra mim ele é basicamente o personagem que foi mais usado como catalisador para fazer com que a história chegasse aonde chegou hoje. Mais uma vez, Sim Red.
Eu vou fazer uma pergunta séria. Ah, séria tem acento, tá? Cadê a régua da Rico que quebrou dentro do... Ah, não. Cara, eu vou deixar você pensar. Agora a perguntinha do Blitz. Só faltou o Crank no final, né? Pra virar o robozinho do LoL lá. Ai, que piada horrível. Tá, esquece o que eu falei. Blitz, quais canais do YouTube você assiste e mais gosta? Que animes você recomendaria pra acompanhar e assistir? Manda seu top 10 jogos, qualquer gênero. Tá, beleza, são 3 perguntas. Ó, os canais do YouTube que atualmente eu mais estou acessando assim é o Genshinzeira, também tem o do Zelord Brasil, o Evandro Fusari do canal MagaQ, também tem o Bruno Bandeira, que também fala sobre One Piece e outros animes, tem a galerinha do Chapéu de Palha, tem o canal do Jones também, que ele tem crescido agora no final do ano, inclusive. Esse eu acho que são os que eu mais estou entrando ultimamente. Então, Blitz, eu vou te recomendar 16 animes e 2 filmes que eu gostei pra caramba. Eu não sei se o pessoal conhece muito, mas lá vai. Demon Frontier, Cabaneri, Koyo Asekai, ou de Taxi, que inclusive tem um plot twist incrível no final. One Piece, Warrior no Seraph, Dororo, Ao no Exorcist, Bitun também, que é um excelente anime, pena que não tem segunda temporada. Tekken Toppa, Gurren Lagann também, uma boa recomendação. Eu acho que um Cowboy Bebop também vai aí, um Death for B.O. também. Tem Kushipan, Skating, Wonder Egg Priority. E de filme, eu recomendaria Nepo Kairiko Bush Road. E tem um que eu assisti na Netflix uma vez, que tava com o título em português, então não sei qual o título em inglês ou então em japonês, que é Olhos de Gato. É isso, cara. Agora, eu tenho meu top 10 de jogos também, mas alguns aqui eu não consegui jogar, porque eu não tenho um console de PlayStation 4 ou 5. Eu só tive mesmo o PlayStation 1, o 2 e o 3. Então, lá vai. Primeiro, Genshin Impact. Segundo, TCG, né, do Genshin, que no caso está dentro do jogo. 3, The Last of Us 1 e 2. O 4, God of War 4, né? E o Ragnarok. Eu não consegui jogar, mas eu gostei pra caramba assistindo pelo YouTube. O 5, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 e 3. O 1 é meio meh, né? 6, Devil May Cry. 7, Payday. 8, Shadow of the Colossus. Ou é Shadow of Colossus, não tô lembrado certinho o nome agora. Mas esse daqui eu até baixei no PC uma vez e eu fiquei até que viciado, né? 9, Demon Souls e 10, Little Nightmares, que inclusive tem uma história bem intrigante, cara, e cheia de plot twists. Imagator. Pera aí. Imagator. Tá, eu acho que eu falei certo, né? Pergunta, quais são suas obras favoritas? Anime, mangá e manhwa, né? Assim, Imagator. Mangás eu leio uns 2 ou 3 no máximo, então nem dá pra poder fazer um top assim, sabe? Em relação a manhwa eu não leio nenhum. Agora em questão de anime, eu já assisti vários tipos de animes diferentes, com gêneros diferentes também. E eu tenho meu top 5 sim. Porém, eu não sou como essa galerinha que, sei lá, pega um monte de anime pra assistir e aí depois faz uma listona e seleciona os que mais gostaram, sabe? Não, comigo é um pouquinho diferente e vocês podem até acabar estranhando. Eu acho que no meu caso é mais a questão de ter assistido o anime em uma determinada época da minha vida e ele ter deixado uma certa marca por alguma coisa específica dele. Seja, sei lá, trilha sonora, abertura, apresentação de mundo. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas eu vou mostrar os fatores equivalentes aos animes do meu top 5 e vou tentar explicar um pouquinho melhor. Cara, em quinto lugar, eu coloco logo Mushoku Tensei, uma obra de Sekai, né? Porque lá em cima você tava perguntando sobre mangá. E basicamente eu cheguei até a acompanhar algumas partes do mangá de Mushoku, mas depois eu parei. Eu li mesmo foi a novel, a original. E inclusive eu também assisti no semanal o anime, né? A primeira temporada que foi dividida em 2 partes. E por que eu colocaria Mushoku Tensei aqui, cara? Assim, em relação a alguns outros isekais, eu acho que o Mushoku Tensei tem uma humanização muito profunda a respeito de alguns personagens e situações na obra, sabe?
Por exemplo, a briga do Rudeus com o pai dele, e até um certo incidente com a Hydra que acontece em um labirinto, tá ligado? E, cara, até o desenvolvimento do Harém, velho, é um negócio assim, tipo, surreal demais. Outra coisa que me chama muita atenção também é a construção e a consistência da ambientação e também da convivência dos personagens naquele espaço do reino principal, saca? Tipo, é algo, sabe, tipo, natural demais, cara. E a gente tá falando da Idade Média aqui. Agora, com toda a certeza do mundo, e também com o gênero de romance, eu colocaria em quarto lugar Golden Time. E assim, eu assisti Golden Time bem na pandemia, né? Daquele certo vírus que eu não posso falar o nome aqui, mas que deu um certo, assim, baque na minha vida. E, tipo assim, cara, essa obra foi literalmente o meu gás, assim, pra poder, sei lá, velho, voltar a me divertir novamente, velho. Assim, Golden Time a gente tem o casal principal, né? Mas a gente também tem o subcasal principal, que, mesmo não sendo oficial, ele existe. E também, cara, tem toda aquela construção sobre o Tadabane ter perdido a memória dele. E, tipo assim, ele tentar ser uma nova pessoa, mas ter o Ghost Bunny, né? Como é que o pessoal falava, atormentando a vida dele. E, tipo, tendo todos enrolado essa história. Cara, aquilo dali foi algo que simplesmente mexeu comigo de um jeito que me deixou feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado com o destino do personagem principal, cara. Cara, em terceiro lugar, eu não podia deixar de citar Made in Abyss. É impossível, tipo, é muito impossível, cara. Eu amo isso aqui. Assim, Akihito, ele consegue fazer uma apresentação de mundo impecável, cara. Eu preciso aplaudir esse cara. Agora, a noção de mundo não é lá essas coisas. Mas mesmo assim, a gente tem muita coisa que aguça demais a nossa curiosidade. Por exemplo, o anel pivotante de luz e a sétima camada, a cidade dourada, a bênção do abismo, as maldições, as relíquias, os abaldes, o Reg, o outro robô lá, o Clawbald. Então, cara, tem muita coisa assim que te deixa, tipo, pensando em um zilhão de coisas sobre o que pode ou não ser, tá ligado? Então, cara, é um anime assim que mexe demais com a nossa curiosidade. E sem contar com o fato da trilha sonora do anime e do filme, velho, que foi feita pelo Kevin Pekin e o Takeshi Saito. Tipo, eu não sei nem o que dizer, velho, é simplesmente linda, é linda demais. Inclusive, eu tenho essa baixada no meu celular, eu sou meio doido. Eu, em vez de ficar baixando música, eu fico baixando trilha sonora de anime pra ficar ouvindo. Não me critiquem, por favor. Esse daqui eu tava entre colocar em primeiro e segundo, mas eu vou deixar em segundo mesmo porque o anime que eu botei em primeiro eu acho que quer dizer, os animes me marcaram mais. Mas no caso do segundo, né, que é o foco agora, é o One Piece. E por que One Piece, cara? Assim, eu não dava nada. Eu juro que eu era aquele tipo de cara que ficava reclamando pra caramba. Ah, eu não vou assistir um anime de 1000 não sei quantos episódios, de um pirata que estica, de não sei o que, blá 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 blá. Eu era esse cara chato, sabe? Até que simplesmente eu resolvi assistir. Aí beleza, resolvi dar uma chance. Cara, quando chegou naquele arco da Nami, tipo assim, eu já tava começando a gostar do anime, mas quando chegou naquele arco da Nami, cara, do passado dela, minha nossa senhora, cara. Aí eu embarquei de vez e assisti tudo, não sei quantos meses. Já, num piscar de olhos, eu já tava em World Cake, depois tava em um ano. E foi muito rápido, velho. É sério. Nem parece que tem isso tudo de episódio. Só que eu confesso que eu pulei aquele arcozinho do Fox, porque na metade eu já não tava mais aguentando. E também o finalzinho de Zou. É basicamente isso. Em primeiro lugar, eu resolvi deixar dois animes, porque eu assisti os dois praticamente na mesma época. E, assim, um deles vocês devem conhecer bastante, que é o Dragon Ball GT, e o outro que pouquíssimos aqui devem conhecer é o Digimon Frontier. E, cara, os dois têm o mesmo motivo para eu ter colocado nessa posição. Dragon Ball é uma saga que eu assisti desde o clássico, tipo, todos mesmo, inclusive até esse que teve do Torneio do Poder, Goku com cabelo azul, não sei o que, um outro Goku com cabelo rosa também, sacou? Mas, sem sombra de dúvidas, o meu predileto é o GT, porque ele tem uma construção de enredo completamente diferente dos demais,
Fora que também tem o Super Saiyajin 4, que pra mim é um... Tipo assim, é a transformação pica, tá ligado? É a melhor de todas. Eu não sei porque não é canônica, é triste. E claro, né? Assim como qualquer moleque que assistia Dragon Ball, aí eu jogava também no PlayStation 2 aquele Budokai Tenkaichi 3 ou Budokai Tenkaichi 2 também. Tinha outros jogos também, mas não me lembro o nome agora. Mas eu acho que o que mais favorece para ter colocado Dragon Ball GT aqui em primeiro lugar é o período, né, que eu assisti, onde foi uma fase da minha vida muito boa, onde eu convivia com os meus dois pais juntos. Então, só por isso também já é um belo de um motivo pra mim, né? Bom, agora tem um caso do Digimon, né? Assim, esse daqui passava na TV aberta. Eu lembro que eu, molequinho, né, chegava da escola, da escolinha, aí ligava a TV, tava passando Yu-Gi-Oh! Aí depois de Yu-Gi-Oh! Passava um Power Ranger japonês lá e depois vinha Digimon Frontier, que era o meu predileto. Tinha até outros lá que era o famosinho da época, que era um moleque com o cabelo espetado, onde ele tinha um Digimon que era um dinossauro lá, mas eu já tentei assistir e eu nunca gostei. O único que eu gostei foi esse aqui, o Frontier. Que, cara, pra mim, é sério, na minha sincera opinião, esse daqui é de longe o melhor. Esse daqui ele tá mais pra um Isekai, onde os moleques lá, basicamente, eles não usavam os Digimons deles, como acontece no Pokémon, sabe? Basicamente, no front, eles se transformavam nos Digimons, cara. E aí tinha o Digimon humano, o Digimon fera, tinha o híbrido. Era maluquice muito doida, velho. Inclusive, tinha o Fábio Lucindo dublando Takuya, que era o protagonista. É, um dos, né? Tinha um outro lá, o Code, não lembro o nome dele, mas era o Digimon da Luz. E assim, a noção e a construção de mundo desse anime, cara, é algo assim... Ih, meu Deus, é genial demais, cara. É muito bom. É tanto que o que me chamava mais atenção mesmo, além da música de batalha, era que lá no finalzinho, nas últimas sagas, você olhava pra frente, pra trás, né? E aí você se perguntava assim, caraca, então é por isso que isso aconteceu, então foi assim que aconteceu. Tipo, tem muito plot twist massa, velho. Então, cara, só me traz nostalgia lembrar disso aqui, velho. Assistam Digimon Frontier. Agora a perguntinha da Ju. Você acha que se o abismo existisse, você algum dia cederia ao seu chamado e abandonaria tudo para poder explorá-lo? Rapaz, pegou, viu? Difícil essa, hein? Eu nem li a parte de baixo aqui, mas só essa primeira pergunta já me deixou meio... né? Já seria uma resposta negativa logo de cara, não. Mas tá, para deixar mais fácil, digamos que ele esteja mais ou menos 2 cidades de distância e que basta ter 18 anos e passar por um teste físico básico para poder se tornar um Pinto Vermelho e começar a aventura. Bom, bora lá. Você está querendo aplicar o abismo, né, da obra na vida real e tá perguntando se eu, com treinamento básico, ia querer participar numa exploração, né, abandonando tudo. Assim, a pergunta é difícil, mas eu acho que a resposta é fácil. Não, porque tem muitas diferenças, né, se a gente comparar a obra com a vida real. E além disso, eu acho que o treinamento básico não iria adiantar de muita coisa, já que se a gente fosse fazer uma réplica do abismo, a gente teria toda a sua biodiversidade e também toda aquela galerinha, sabe, os animais, etc. Então o treinamento básico não seria o suficiente. Isso seria basicamente um... Assim, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas seria um fui, entendeu? Meio complicado, meio complicado. Ah não, peraí. Tu de novo!